Tá O querendo povo diz que a arrumar. gente cai de maduro, mas nada a ver contigo, né? Não, Ai, de jeito nenhum. Não dizem por aí que só cai quem está de pé? pode Pois é, ser. mas tem que ter Só cai cuidado, quem tá gente. de Eu acho pé. E a cai e pior levanta, cai e sensação levanta. é a sensação de você cair, porque É. você fica muito vulnerável, tu quer segurar e não Eu já consegue. caí muitas vezes, Não ele tem É onde sabe. uma, segurar. eu acho assim uma desproteção. É Eu uma acho é coisa horrível a horrível. É sensação de horrível, tombo. sim. Tu tá onde, minha amiga Verinha? Com esse casaco todo? Eu tô Com aqui em calor. Gravataí, minha filha, tá um Lavei frio até a danado em cabeça cima. Não, agora. calor. Hã? Esse furacão que passou aqui, esse Já ciclone, passou, acordei de ciclone? madrugada com vento. O Aqui também vento, teve muito uma vento. venta, olha, o barulho do vento me acordou. Mas tu tá ainda lá em. Eu tô em Gravataí, eu só vou Ah, eu lá na achei que tu já terça. estivesse vindo. Não, eu vou. Eu acho que eu vou sair daqui terça-feira. Terça-feira. É. Ah, então tá explicado. Lá realmente tá. Tá Lá muito tá. frio, tá úmido. Hoje eu fui na rua, minha perna congelou, É, porque o minha irmã me frio, ligou lá de Santa junto com a Maria, falou. chuva, a umidade é horrível. Aqui também teve muito Lá vento. é muita Muito umidade. vento hoje de manhã, foi uma coisa de louco. Agora, É, eu agora vi deve na estar uns 11 televisão graus. falando. Aqui a serra para Petrópolis Eu vi teve falando. fechada a manhã inteira, porque caíram umas 4 árvores. Eu É, vi, eu eu vi. vi. Na subida, de subida e Tá descida, noticiando. de tanto problema do vento, né? Foi mais vento, chuva não, foi vento, muito vento, um vento violento. Aí Olha, aqui as teve uma árvores, cidade aqui que eles estavam falando agora no jornal hoje, não sei se vocês viram. Deu Ah, 157 quilômetros por hora o nossa vento. senhora, Horror. Vocês têm que ver o tamanho das árvores que caíram. coisa estranha, hein? E isso não é, tinha lá não também. É de é agora esse o tal do negócio. El Niño, por causa do aquecimento global, né? Que Uma coisa, coisa né? horrível, né? Mas é É, isso estamos aí, deixa eu vendo. fechar a porta aqui, que essa porta aqui vive abrindo, fazendo barulho. Então, Boa tarde. boa Boa tarde. tarde, Ana. Boa tarde, Aninha. Está muito frio aí? Menina, aqui Nada, tá tá ventando, um um barulho na calor, ó, janela, camisetinha. Pô, mas tá hoje eu quente. sofri na cozinha. Hã? O quê, Ana? Amanhã e depois aqui vai bombar. Vai ser É, quatro. está anunciando, vai fazer muito calor, sim. Bem, minhas É, amigas, está chegando o nosso horário. Estamos aqui hoje, dia 13 de julho de 2023, quinta-feira, 16 horas. Nesse horário, todos nós aqui reunidos, estudamos essa obra aqui, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo, é o capítulo 6, que trata do desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. E hoje nós vamos começar o item 6, que tem por título Manifestação Mediúnica de uma Condômina, né? Lembrando que o Hermínio Miranda estava falando outro dia, né? Sobre o condomínio espiritual, que era um corpo sofrendo a possessão de vários espíritos, né? Então, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre querido, rogando ao mestre que nos abençoe, que nos fortaleça. Pedimos também ao nosso Pai Criador que nos mantenha sempre envolto em sua infinita misericórdia, para que cada um de nós possa concluir a sua caminhada, buscando melhorar a cada dia. E rogamos também por todos aqueles nossos irmãos aqui do nosso país em especial, que se encontram em situações difíceis, alguns vitimados, né? Podemos dizer assim, pelas chuvas, que estão destruindo muitos lares, muitas cidades, muitas estradas, alguns irmãos estão desencarnando, outros estão sofrendo com os ventos e as chuvas também na região sul. Então, nós temos aí a região sul, a região nordeste, passando por dificuldades muito grandes. Então, rogamos a Deus por esses irmãos. E te pedimos, ó Pai,
que nos ajude a manter-nos firmes para que a gente possa concluir as nossas tarefas e assim buscar melhorar cada vez mais. Que a tua luz continue a iluminar os nossos caminhos, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui com o nosso estudo, né? Aqui no item 6, do capítulo 6, do livro Diversidade dos Carismas, quando Hermínio de Miranda diz assim: no já citado caso de Henry acho que é Hausgewort, o sensitivo era um garoto de 3 anos, quando teve um desmaio, ou seja, uma ausência. Olha só que coisa, só iria despertar 43 anos depois, aos 46 anos de idade, casado com uma mulher que ele nem conhecia e com filhos, que a rigor não eram seus, embora gerados da esposa, com a participação de seu corpo físico, que nesse interim foram ocupados rotativamente por várias entidades. Então, durante 43 anos, esse homem teve um desmaio com 3 anos. A partir daí, ele passou a sofrer possessão intermitente durante 43 anos. De tal modo que ele não tem nem lembrança dos períodos entre uma possessão e outra. Foi uma coisa terrível, porque um espírito saía, outro tomava conta. Um saía, outro tomava conta. Um saía, outro tomava conta. Então, ele não teve uma folga durante os 43 anos. Porque um espírito ficava com ele, de repente, 3, 4, 5 dias, saía. Porque a gente sabe que a possessão não pode ser longa demais, né? De um espírito. Mas como eles faziam rotatividade, imagina a multidão de espíritos que tomou conta desse cidadão. Vamos imaginar que terrível não foi isso. Então, saía, outro entrava. E ficava mais um tempo. E nessa história, ele cresceu, passou pela infância, pela adolescência, pela idade adulta, casou-se, teve filhos, e nunca ele, a personalidade original, teve domínio sobre isso, sobre a vida dele. Somente aos 46 anos é que, finalmente, a personalidade, a dona do corpo, desperta. Quer dizer, deram uma folga para ele. E talvez tenha sido até de propósito para fazê-lo sofrer. Porque até então, podemos dizer, ele nem sofria. Ele nem sofria. Porque ele não tinha noção do que estava acontecendo com ele. Por algum motivo, conseguiam mantê-lo afastado, como a gente não sabe. Mantê-lo afastado, desdobrado lá. Ele deveria voltar de vez em quando, mas deveria ser um tempo tão curto que ele não tomava nem noção que ele tinha voltado, que ele era dono do corpo. Seriam, de repente, coisas assim de retornos muito breves, sendo que quando ele voltava, ele já devia estar tão hipnotizado, ou, sei lá, dominado de certa forma, que ele não tinha nem consciência que ele estava voltando para o corpo dele. Que loucura. A gente vê cada coisa extraordinária, né? E depois de 43 anos, aos 46, ele desperta, quer dizer, ele voltou e se conscientizou que ele era dono do corpo, né? Voltou dessa situação. E aí ele se vê casado com uma mulher que eu não conhecia, porque quem casou com ela foi algum espírita que estava, né, com ele. Então a gente já percebe que esse espírito deveria ser aquele que teve mais tempo com ele para poder conhecer uma mulher e manter o relacionamento. Tem um espírito aqui que deveria fazer o domínio, né? Estar presente mais tempo, porque casou, teve filhos, e ele não considerava deles, porque ele não reconhecia,
e tudo foi feito à revelia dele, né? Mas com a participação do corpo dele. Então, ele diz aqui que neste interim foram ocupados rotativamente por várias entidades. Estou certo de que a ciência ainda está achando que essas personalidades são fictícias, desdobramento da personalidade central. Aí a ciência vê o quê? Como dupla, tripla, penta personalidade. Né? Como se fosse a personalidade dele rachasse e se dividisse em várias outras personalidades. É a ideia da múltipla personalidade, né? Que a ideia é essa, que a sua personalidade se fraciona. É a tal da cisão, que nós já vimos isso. Se fraciona em várias personalidades. E o Hermínio tem a teoria de que é possessão. Possessão. Tá? Então, ele diz aqui, a ciência, achando que essas personalidades são fictícias, desdobramentos, quer dizer, múltipla personalidade, da personalidade central, facetas ou cisões dessa. Na realidade, porém, são espíritos autônomos que vivem em condomínio, disputando a posse de um mesmo corpo. Em nossas experiências mediúnicas, ao longo dos anos, tivemos uma única, Hermínio falando, uma única oportunidade, infelizmente uma só, de conversar com um dos espíritos que partilhavam o condomínio desses do corpo, da jovem esposa de um amigo, que nos procurou para conversar sobre o assunto que o deixava aturdido. O caso era semelhante ao de Regina, nas suas estruturas, ainda que não nas consequências, de vez que já se agravara o caso da amiga, da esposa do amigo dele, pela consolidação do domínio de uma comunidade de espíritos desencarnados sobre a companheira encarnada. Então, o Hermínio só teve uma oportunidade de conversar com um espírito desses, que participava de uma possessão e era justamente com a esposa de um amigo dele. Mas era um caso muito mais grave que o caso da Regina. Muito mais grave. Porque, como ele diz aqui, né? Porque esses espíritos que tomavam conta da esposa do amigo dele, como ele diz aqui, já haviam consolidado um domínio. Era o domínio de uma comunidade de espíritos desencarnados. Então, era um caso muito mais grave. Porque o da Regina, eles iam, voltavam, mas não fazia aquele domínio, entendeu? Tanto que, com o passar do tempo, ela aprendeu como lidar com isso. Mas esses não, dessa moça, eles tomaram conta mesmo da situação. Aí ele diz aqui, ó, havia entre eles, esses que dominaram a esposa do amigo dele, havia entre eles uma espécie de pacto ou acordo e até certa disciplina para que cada um deles tivesse sua oportunidade de sair com o corpo da única que era de fato encarnada. Esse caso do garotinho deveria ter um acordo entre eles também, para que ninguém ficasse mais tempo que o outro. Disciplina, no caso dela, né? Tipo assim, cada um fica 12 horas. Aí dá um tempinho, de repente, um intervalo de 1 hora, 12 horas. Disciplina, para não ter briga. Você vai chegar à conclusão que um caso desse tem que ser um resgate violento, né? Se a gente parar para pensar, vamos pensar aqui. Alguns tipos de pessoas. Vamos aqui ao caso mais recente, que até hoje ainda nos deixa, né, muito agitados, quando a gente, pelo menos eu não gosto nem de ver muita coisa sobre isso, apesar de já ter lido muito sobre isso, mas eu sempre tenho uma certa coisa. É o nazismo, né? Já li, tem uma coleção da Segunda Guerra Mundial, que eu li vários deles. Cada livro é uma capa preta com uma tarja vermelha, cada livro tem um título. Deve ter uns 15 ou 16 livros por aí. São histórias. O que mais me chamou a atenção, a história que mais me chamou a atenção, era uma que chamava Os 28 Degraus. Era assim,
era um campo de concentração, aonde os nazistas mandavam os judeus construírem uma escadaria com 28 degraus, uma grande escadaria com 28 degraus. E eles iam construindo essa escadaria. Logicamente, olha só, 28 degraus, não era uma coisa tão... Aqui em casa tem uma escada de 20. Mas era uma escada muito larga. E na construção desses 28 degraus, muitos judeus morriam. Quando chegava a 28 degraus, eles destruíam a escada e mandavam construir de novo. Sempre assim. Entendeu? E era uma forma, como eles tratavam, tanto que a história, os 28 degraus. E eles torturavam, faziam aquilo de tudo que a gente sabe. E o que a gente sabe de histórias, né? Auschwitz, Treblinka, Sobibor, tudo campos de concentração onde o inimaginável aconteceu com homens, mulheres e crianças. Vamos pensar aqui, em onde as mulheres nazistas tiveram participações do pior nível. Tem uma delas que morreu quando veio o julgamento de Nuremberg, ela tinha 21 anos. É considerada uma das piores, 21 anos. 21 anos. Na adolescência, ela fez parte da juventude hitlerista, gostou do negócio, porque já tinha uma certa... E depois ela foi trabalhar como secretária do responsável pelo campo, acho que foi de Auschwitz. Ela era secretária. E, como secretária, ela também teve... ela também liderou um grupo de guardas femininas. O que ela fez, isso com 20, 21 anos, por aí, jovem, ela morreu com os 22, 23. Acho que chegou, nem sei se chegou a isso. Quando ela foi para a juventude hitlerista, o pai dela não aceitava isso. O pai a expulsou de casa, porque o pai não queria. A expulsou de casa, porque ela queria continuar. Aí foi quando ela foi se inscrever para ser guarda de um campo de concentração com emprego, né? Emprego, tinha essa vaga, ela foi, se inscreveu, gostou do negócio, foi subindo, né? Ela ganhou um apelido, que eu nem vou citar aqui, que é um apelido realmente dado pelos prisioneiros, horrível. Um apelido que denigre completamente o ser humano, o apelido que ela ganhou, de tão cruel que ela era. Quando terminou a guerra, alguns foram presos, ela foi presa. Foi julgada, os crimes dela, e ela morreu enforcada. Porque os prisioneiros, os criminosos de guerra, foram todos enforcados. Os militares seriam mortos fuzilados, porque é uma morte honrosa para o militar, o fuzilamento, né? Tanto que quando os exércitos assim pegavam os inimigos, né, e fuzilavam os inimigos, se estivessem de farda. Se você pega um soldado, uma tropa sem farda, aí a coisa é feia, porque aí é colocado como espião, entendeu? Você está de civil, e você é militar num campo inimigo, você pega como espião, você não tem direito a nada. Se você está fardado, você é um militar, e se você for condenado à morte, a morte é por fuzilamento, que é uma morte chamada honrosa, entendeu? Fuzilamento. Quando terminou o julgamento de Nuremberg, e os oficiais alemães foram condenados à morte, os ingleses, como são elegantes, né, disseram, não, serão todos fuzilados. Aí Stalin, que era o comandante da Rússia, que era, né, naquela época, que depois da União Soviética, ele disse, não. Bala é para quem tem honra. Eles não merecem uma bala. É forca. Porque a forca é uma morte desonrosa. Então, os ingleses, os franceses, né, o pessoal da Aliança, eles não, de jeito nenhum. Eles não merecem que se gaste uma bala com eles. Eles serão enforcados, porque a forca é morte desonrosa.
Então, todos foram enforcados, com exceção de um, que conseguiu enganar um oficial, que cada um ficava preso numa cela, e cada um tinha um guarda, que normalmente era o oficial, que ficava de plantão na porta para não deixar que eles se suicidassem. Mas um deles foi tão maquiavélico que conseguiu convencer o oficial que tomava conta dele a deixar que ele recebesse o presente, um último mimo da esposa. É um dos piores desse. Aí a esposa mandou para ele uma caixinha que tinha um comprimido. E o oficial deu para ele. Ele agradeceu muito. Era um comprimido. Quando foram buscá-lo para a forca, ele tinha se suicidado. Mal sabia ele que... Né? Porque os outros, pelo menos, morreram na forca. Não se mataram. Ele se matou. Né? Ele se matou para não morrer desonrado. Sem honra, pior, morreu sem honra. E ela foi enforcada. Aí vamos pensar agora, essas criaturas que deram vazão ao pior dos seus instintos, porque o que eles fizeram, e as mulheres, está na literatura da guerra, quando participavam dessas coisas, eram as piores, muito mais cruéis, muitas vezes, que os homens. Eu não sei porquê, mas né, na literatura fala-se muito sobre isso, né? Quando a mulher dá para ser ruim, diz que ela é pior que o homem. Aí você vai imaginar uma criatura como essa, que foi responsável pela morte de 1.000, 2.500, 800 pessoas, de forma cruel. Não é aquela coisa de dar um tiro, botar os caras enfileirados, chega um tiro, logicamente que é uma morte horrível, né? Um tiro na cabeça de cada um, como eles faziam. Mas aquela que requinte de crueldade, de tortura antes de matar aquela pessoa. Sabe? Decepando, fazendo coisas assim, criança, sabe? Essas coisas assim, que você não sabe de onde uma criatura dessa tira isso. Muitos que morreram, a gente até falou isso sobre o aborto, né? Muitos que morreram nas mãos dessas criaturas eram espíritos bons, como aquele padre Coupe, né? Foi até canonizado, e outros, que morreram, foram para o caminho deles e não se prenderam a essas criaturas que fizeram isso com ela. Mas a grande maioria, espíritos de provas e expiações. Espírito de terceira ordem. Muitas delas, principalmente aqueles que viram os filhos, os netos, as esposas, os irmãos, os pais serem torturados, guardaram ódio dessas criaturas. Um ódio tão terrível que podem ser, eu estou supondo, podem ser esses aí. Sabe, uma criatura como essa, esse garotinho aqui, não é porque ele é garotinho que é o santo, né? Quem sabe a esposa desse amigo aqui não seja um espírito que praticou atos tão terríveis que uma legião de espíritos esteja perseguindo essa criatura. Ela está encarnada, a criança está encarnada. Mas eles vêm à caça, encontram. E quando encontram, se organizam para patrocinar uma vingança de tal maneira que nenhum fique no prejuízo. Vamos organizar aí. 8 horas para cada um. Ninguém vai ficar no prejuízo, todo mundo vai tirar a casquinha. Cruel. É cruel. Mas Jesus falou tanto para as pessoas. Não chamou a atenção da gente? O evangelho não está aí. Ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama o próximo como a ti mesmo. Porque quando você não ama o próximo e você age com violência contra o próximo, e a cada um segundo sua... Não é assim? A cada um segundo as suas obras. E se a sua obra é terrível,
Quantos na história da humanidade, não estou nem falando do século XIX, XVIII, não, vamos falar do século XX, que a gente tem exemplo bastante do século XX, não tem? Muitos, muitos. Quantos do século XX agiram? Às vezes o pessoal diz assim, é um animal. Eu digo, não faça isso. Não ofenda os animais. Porque tem gente que usa essa expressão, parece um animal. Eu digo, não faça isso. Porque eu duvido que um animal faça um troço desse. Você não vê um animal fazendo um troço desse. Tanto de quando alguém dizer, parece um animal, eu digo, não ofenda os animais. Porque você está ofendendo o animal. Dizer que um animal é capaz de fazer um negócio desse. Isso é coisa de gente. Isso é coisa de quem pensa, de quem raciocina. Não é do animal. Então, a gente vê, né? Então, ele diz aqui, ó, o Hermínio diz que só teve a oportunidade de analisar um caso, que é o da esposa do amigo. Então, ele diz aqui, ao que pudemos apurar eram, olha só aqui, ó. Havia entre eles uma espécie de pacto ou acordo e até certa disciplina para que cada um deles tivesse sua oportunidade de sair com o corpo da única que era de fato encarnada. Ao que pudemos apurar, eram todas mulheres os obsessores. Eram todos mulheres. E tinham tendências diversas e temperamentos também diferentes, como é de se esperar em pessoas diferentes. Quizá essa amiga dele, numa outra encarnação, terá sido um homem que abusou de muitas mulheres. Um traficante, quem sabe? Um traficante de escravas. Ô, Rose, eu posso fazer uma pergunta? Pode. E esse menino não teve porque é uma criança, né? Eu sei que é uma criança no corpo de criança, mas é um espírito. Sim, o espírito é um histórico E terrível. o amigo protetor dele? O amigo protetor não poderia fazer nada que impedisse ele de reparar o seu erro. Nada. Não, sim. Mas olha aqui, ó, quer ver? Eu vou ler para você um trecho de Emmanuel, da última aula do curso Emmanuel, do livro Emmanuel. O Emmanuel diz assim, preste atenção. E ele diz assim, ó, todavia, ele está falando da ajuda que a espiritualidade promove entre os homens. Aí Emmanuel vai dizer assim, todavia, apesar de nossas atividades conjugadas, quer dizer, unidas, atividades do plano espiritual, dos espíritos superiores, com as de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios da vontade do alto. Ele está dizendo o seguinte, que os espíritos superiores, unidos em sua força, com os homens de bem, olha só que força poderosa, dos espíritos bons, unidos aos homens bons aqui na Terra. Tá? No sentido de preservar do arrasamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, ele diz isso, que a nossa força de espíritos superiores desencarnados, somado à força dos homens bons, não é possível criar um obstáculo às grandes dores que, inevitavelmente, terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. Ele está dizendo o seguinte, os espíritos superiores, bota aí os amigos guardiões, unidos à boa vontade dos homens de bem encarnados, não podem impedir que o espírito que tem um resgate doloroso a fazer, não o faça. Eles não têm o aval de tirar de uma criatura que praticou muito mal a oportunidade de resgatar, de impedir o sofrimento dele.
Não podem. O que eles podem fazer é o quê? Consolar, amparar, incentivar. Mais nada. Se um sujeito cometeu muitos crimes, reencarnou no corpo infantil, o orientador espiritual dele não pode impedir que a dor bata na porta dele. Não pode. Porque senão seria fácil. Você comete muitos crimes, reencarna como uma criança linda, maravilhosa, boazinha, aí vem os obsessores, os abutres estão em volta. Estão em volta querendo te comer vivo. Porque as suas obras foram terríveis, mas você encarnou num corpo de criança, bebê, rosadinho, bonitinho, moreninho, lindo. Mamãe botou no corpo e está encantada com o bebê. Mal sabe quem é aquele ser. O amigo espiritual dele não pode impedir, não pode impedir, porque quem atraiu aquelas companhias foi ele. Se fosse assim, Jesus não teria salvo todo mundo. E ele não podia, porque você abriu a porta para um vampiro entrar. Agora que você reencarnou, você tem que reparar. Você tem que reparar os seus erros. Você tem que passar pela expiação. E o teu amigo espiritual, o amigo espiritual dessa criança, não pode fazer nada. Ele vai ter que expiar todas as dores. O que ele vai fazer? Então, no desdobramento do sono, você não está só, nós estamos aqui. Resista, mantenha-se. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque ele é criança agora. Mas ele cometeu erros. É o caso dela. Quem sabe essa mulher não terá sido, de repente, uma traficante de mulheres? Um homem que traficou mulheres, ou um homem que abusou de muitas mulheres, enganou muitas mulheres, prometeu casamento a muitas, iludiu muitas mulheres. Nós não temos pessoas assim? Tem um traficante de mulheres, mas foi alguém que abusou do sentimento de muitas mulheres. Ou pode ser uma mulher que, na outra encarnação, prejudicou muitas mulheres. De repente, pode ter sido uma dona de bordel, onde meninas de 12, 13 anos iam para lá. Então, ela agora está encarnada. Mas repare o detalhe: todos os obsessores são mulheres. Então, ele disse aqui, né? Eram todas mulheres, tinham tendências diversas e temperamentos também diferentes, como de se esperar em pessoas diferentes. Uma era mais caseira, gostava de cuidar de crianças, a outra um tanto infantil, seria uma criança também. Brincava com os filhos do casal, uma terceira apresentava forte conotação política da sua formação, envolvia-se com grupos ativistas, que punham o pobre marido em polvorosa. A que veio falar-nos, a que veio conversar com Hermínio, utilizando-se dos recursos da mediunidade, manifestou-se como qualquer espírito, sendo muito franca e não fazendo mistério algum. Sim, participava do grupo. Entrosavam-se bem e estavam muito satisfeitas com o arranjo. A outra tinha com elas um compromisso que ela não esclareceu qual era. Então, ela quis dizer assim, a encarnada, a dona do corpo, tinha para com elas um compromisso que esse espírito não quis dizer qual foi, mas que mencionou discretamente. E não conseguiríamos desfazer o grupo no qual imperava certa harmonia de interesses. Então, elas tinham um pacto. Vamos bagunçar com a vida dela. Vamos bagunçar com a vida dela. Ela nos deve, ela tem um compromisso com a gente. Ele deve ter sabido alguma coisa, tanto que ele diz aqui, né? Mas que mencionou discretamente. Aqui ele não quis colocar aqui, porque era a esposa do amigo dele. Mas ele deve ter percebido qual era o problema. Porque
Se é um espírito elevado, um espírito moralizado, um espírito que está de bem com a sua consciência, um espírito trabalhador, está se esforçando, dificilmente isso vai acontecer, gente. Dificilmente vai acontecer. Porque aí os orientadores, os amigos espirituais vão dizer, não, não, não. Não venha, não. Não venha, não, que aqui você não tem chance. Entendeu? Mas, no caso contrário, o que vai fazer? Não pode. Afinal de contas, foi o livre-arbítrio desse espírito infantil, que está na fase infantil aqui, e dessa mulher que escolheu as companhias. Nós não falamos sobre isso? Falamos várias vezes essa semana sobre as companhias, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Né? Nós falamos o tempo todo aqui, foi falado sobre isso. A Ivone do Amaral Pereira falou sobre isso. A Sueli Caldas Schubert falou sobre isso, sobre essa questão, né? Aqui, ó, a Sueli até diz assim, ó, de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. E parodiando a sentença popular, diremos, dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Né? Então, não existe injustiça. Não existe injustiça. Por mais difícil que seja. E principalmente quando a gente vê a criança sofrendo assim, a gente fica abalado. Mas a gente tem que lembrar que o espírito não é criança. Ele está atravessando uma fase infantil, porque ele reencarnou, tem que passar pelo estado infantil. E nós já vimos aqui em toda essa literatura que, às vezes, desde que nasce, a criança já começa a sofrer o processo obsessivo. Às vezes, pequenininho. Vários autores já trouxeram isso. Crianças a partir de 6 meses, 1 ano, já sofrem processo obsessivo. Porque os que vêm se vingar são implacáveis. Implacáveis. Essa semana mesmo, foi libertada uma mulher, depois disso ela foi condenada à prisão perpétua. Mas, né, a justiça americana a libertou depois de 53 anos de prisão. Ela foi presa aos 19 anos. Cometeu crimes bárbaros. Bárbaros. Todo mundo deve saber, quem acompanha as redes sociais. Isso faz parte até da história americana, né? Uma história americana. Com 19 anos, ela fez parte de um grupo que cometeu vários crimes bárbaros, e o pior deles foi o último. Foi o último. Culminou com uma tragédia terrível. E ela foi uma dessas que estava lá do local e cometeu um crime bárbaro, né? Daquilo que você fica imaginando, como é que uma criatura conseguiu fazer isso, né? Então, ela foi condenada por 3, 4, 5, 19 anos. Ela foi condenada a 53 anos de cadeia. Ela está com 72 anos. Ela saiu. Foi dada a ela liberdade, assim, aquela provisória, né? Tem que se apresentar na cadeia, porque ela estava condenada à prisão perpétua, mas depois de 53 anos, e porque ela fez alguns trabalhos na prisão, ajudando os prisioneiros e tudo mais. Você acha que essa criatura não tem seus adversários? A gente acha que 53 anos de prisão apagou da mente daqueles a quem ela fez aquela barbaridade toda? Vamos torcer que sim. Vamos torcer que aqueles que sofreram com os crimes, que não foi só um, né, que ela praticou, sejam todos espíritos elevados. Que nenhum deles deseje vingança contra ela. Ela tinha 19 anos, era uma menina. Ontem mostrou o retrato dela aos 19 anos e agora, 53 anos depois. Era uma menina. E aí? E aí, Ô, Rosa, eu tenho uma dúvida. No caso de uma criança, como
ocorre essa obsessão? É mental, por doenças? Mental, física, acontece no adulto. Eles podem constranger fisicamente, a criança não conseguir andar, já desde cedo uma paralisia que ninguém sabe, os médicos. Hoje eu assisti uma palestra, vou até mandar para vocês. É um rapaz que vai até dar palestra para a gente. Ele está dando um curso sobre perispírito e saúde, assim. E ele fala sobre isso. Às vezes a pessoa fica entrevada em cima de uma cama. Entrevada em cima de uma cama. Sem saber por que os médicos fazem tudo que é tipo de exames e não conseguem encontrar o motivo. A nossa ciência não consegue encontrar o motivo por aquele problema. E se a pessoa for espírita ou tiver alguém e levar, vai aparecer lá. E é problema espiritual. Então, há vários tipos de constrangimento. Nós sabemos, e aqui já estudamos na Universidade de Carisma, já estudamos com a Sonia Caldas-Schubert, da implantação de aparelhos no cérebro para ficar repetindo aquela mensagem, para levar a pessoa ao suicídio. O que não falta é formas de tortura. Porque a maioria desses espíritos, muitos deles, são técnicos, e se não são, buscam a ajuda dos que são. E podem promover todo tipo de obsessão. Tem crianças que sofrem desde pequenininho, com choro, com doença, com isso. E os médicos dizem, não há o que diz, como? Não tem fisicamente nenhum problema. Aí a mãe, de repente, encontra alguém que conhece o movimento espírita, aí vai para um tratamento espiritual, lá no céu. E quantos aconteciam isso? E aí o amigo espiritual dizia, olha, coloca na evangelização infantil, essa criança tem que estar sempre vindo à casa espírita. Logicamente que eles não falavam abertamente o problema, mas davam uma orientação. Coloca essa criança na evangelização infantil, essa criança tem que vir toda semana à casa espírita, participar da evangelização, receber o passe, tomar água fluidificada. A família também tem que acompanhar para se fortalecer, porque o tratamento talvez leve anos e anos e anos e anos e anos. Nós estamos, Rose, com várias crianças assim, entendeu? Na evangelização. Criança de 2 anos. E estamos... A mãe também tem problemas muito sérios, entendeu? Aí que cospe na evangelizadora, morde, bate, faz uma Sim, opção de coisa, entendeu? Então, a gente está trabalhando isso. exatamente. Buscando o nome da família e dela para ajuda na desobsessão, entendeu? E também criança da mocidade, um que tentou suicídio, entendeu? Aí a gente colocou, ele está até melhor, mas ele não foi mais. Ele até Esse é o daqui do problema. Brasil. Esse é o problema. Aí eu falei para ele, por que você não voltou? Você sumiu, a tia está com saudade de você. Ai, vou voltar e estou estudando muito. Ele estava até melhor. Mas ele tem que dar, como você falou, sequência ao tratamento. Exatamente, o A gente não tratamento. pode também falar tudo isso para os Não, pais, entendeu? não, você não pode. falar. A gente não Não pode tem falar. permissão de falar para o pai o seu problema do seu filho. Não, você faz as recomendações. Sim, Venha o pai e a mãe à palestra, pelo menos uma vez por semana. a mãe não vai. Se fosse uma pessoa afável, encaminharia aquela família para fazer um curso do Evangelho, que é o melhor remédio. Melhor remédio. A Tá? gente fala, Rose. Então, pega a mãe, pega o pai, vai fazer um curso do Evangelho. Evangelho, faz o curso do Evangelho, assiste a palestra pública, recebe o passe, toma água fluidificada.
a criança fica na evangelização, faz o culto do evangelho no lar. É o tratamento espiritual que também não vai resolver de um dia para o outro. Porque a instalação da doença é longa, mas vai ser aquele tratamento ali, ó. Vai fazer aquele tratamento, vai fazer. As evangelizadoras fica de cabelo em pé, né? Mas Ano que vem, Aninha, aí ele vai para você. Eu falei, tá, vamos embora. a gente está ali, não é à Aí toa. é para ajudar, né? O evangelizador não está ali também à toa. Não, A criança que ele recebe, ele tem que estar, graças a Deus que eu estou. Entendeu? Porque quando você pega uma criança assim, com certeza você tem um motivo por você ter pego. sim. Talvez você tenha contribuído com a dor de outras crianças. Então, Não. você, né? Eu tenho certeza disso, né? Então, você agradece. Obrigado, Senhor, porque eu estou com essa criança com muita dificuldade e eu vou dar o melhor de mim para ajudá-la. E assim caminha a humanidade, não é? Verdade. Então, é isso que a gente vai vendo. Aí, aqui ele fala aqui, né? No caso, ele falou que o espírito que se manifestou e conversou com Hermínio disse para ele que ele não conseguiria desfazer o grupo, porque o grupo era muito harmônico, quer dizer, elas eram bem, entendeu? Organizadas e fortes. Aí ele continua aqui, no caso de Regina, não ficamos sabendo, pela ausência de pesquisa à época e pelo tempo decorrido, quantas e que entidades operavam com seu corpo e o que faziam. Então, Regina tinha várias entidades que estavam lá. E olha que era uma médium, né? Estava se esforçando muito para se melhorar. Mas, como disse Emmanuel aqui no capítulo 11 do livro Emmanuel, ele diz, a maioria dos médios ostensivos, né? Esses médios são espíritos que são médios que em outra encarnação faliram desastradamente. Então, dá para imaginar que Regina talvez tenha sido uma dessas. Então, isso aqui, ele não sabia quantas e que entidades operavam com o corpo de Regina. E o que faziam, mas tudo leva a crer que havia uma certa comunidade de interesses em torno da Regina. Diz ela que, às vezes, sem nenhuma razão aparente, sentia-se dominada por um sono quase invencível. Era preciso um tremendo esforço de vontade para não se deixar adormecer em plena aula, porque ela era professora, ou no meio de alguma tarefa qualquer. Nem sempre, contudo, tinha condições para escapar a tais induções. Então, nem sempre ela conseguia vencer o sono. E ela se deixava levar. Bastava afastar-se o perispírito do corpo físico. Bastava que ela desdobrasse, que o perispírito e o espírito se afastassem do corpo físico um pouco. E já vimos que ela tinha maior facilidade de desdobramento, né? Para que se tornasse possível a outra personalidade, né? A outro espírito, assumir seus controles mentais. Uma desculpa quase aceitável podia ser formulada para que se vissem tais invasores com liberdade para sair com o corpo dela. Como esta, por exemplo. Hoje temos de acabar a aula mais cedo porque precisa ir ao médico. Ela já dava essa desculpa. Era uma desculpa que eles davam. Quando eles começavam a pressionar, um deles já tomava o corpo dela, já procurava a direção da escola. Hoje eu tenho que sair mais cedo que eu tenho um médico. Aí a direção da escola, naquela época dela era diferente de hoje, né? Naquela época a direção deixava ela sair mais cedo. Então ela já usava essa desculpa para, quer dizer, talvez não ela usasse, mas o espírito que já tomava conta, para ela sair da escola mais cedo e poder fazer alguma coisa por aí, esse espírito que a dominava já procurava a direção da escola, procurava a diretora, dizia que ela estava passando mal, que ela estava doente. Eu estou doente, eu preciso ir ao médico. E aí ela saía mais cedo da escola e ia parar onde ninguém sabe, né? Por outro lado, convém considerar um importante e dramático aspecto. O corpo físico da Regina fica entregue a outro espírito,
não fica com o dono do corpo, não fica com a Regina. A Regina desdobrava e se afastava, espírito, perispírito, e a memória dela ia, os arquivos dela iam com ela. E o corpo ficava ali vazio, e o espírito se apoderava do corpo, e os comandos mentais do cérebro dela ele tomava conta. E ele trazia o quê? A memória dele, é claro. Então, ele estava com o corpo novo para fazer o que ele quisesse. Aí está aqui, né? Aqui, ó. O corpo não fica com o dono do corpo, e sim com o espírito invasor, possessor. Daí porque, ao retomar o corpo, em local distante daquele que deveria estar naquele momento, Regina sofria um angustiante período de perda de identidade, até que conseguisse retomar todos os seus controles mentais no corpo e lembrasse novamente de que era Regina e acabara de perder-se por mais algum tempo, sem saber onde estivera e fazer o quê. Então, quando ele largava ela e ia embora, aí o espírito dela voltava. Assumia o corpo, mas não tinha memória, que a memória era do outro, que levava. Ela vinha para um corpo, trazendo a memória dela de onde ela estivera. O que o corpo dela estava fazendo ali? Ela não sabe. Porque não ficava um bilhetinho, ó, você está em tal lugar, assim, 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 assim. Ela entrava dentro do corpo, trazendo a memória, e ali estava um vazio. E aí ela levava um tempo a voltar a si, e quando ela voltava, amnésia. A tal da amnésia. O que eu estou fazendo aqui? Olha quantas situações constrangedoras, difíceis, né? Que ela se viu. Aí aqui, daí porque ao retomar o corpo em local distante daquele que deveria estar naquele momento, Regina sofreu um angustiante período de perda de identidade, até que conseguisse retomar todos os seus controles mentais do corpo e lembrasse novamente de que era Regina, e acabaram de perder-se por mais algum tempo sem saber onde estiver fazendo o quê. Agora tem aqui um itemzinho da professora. Não vamos entrar nesse não, porque esse vai ser o último desse capítulo. Nós vamos encerrando por aqui e vamos vendo, né, semana que vem, dia 20. O item 7 vai ser dia 20. 20/7/23. No item 7, anota aí. Aí a gente vê, meu Deus do céu, que olha, e reparem, vamos dizer assim, Regina deu sorte. Porque imagina, né, aonde ela poderia ir parar numa situação como essa. Então, eu acredito que, de certa forma, apesar de sofrer essa possessão, Uma talvez... perguntinha, Rose, me lembrei de uma coisa. Ela, no caso, tudo que acontecia com ela é isenta dessa culpa, né? Ela tem a culpa da vida dela, não Não, claro que não. Por que isso está acontecendo com você? Onde está a raiz do problema? Ok. A gente tenta se enganar. Se ela matasse alguém, na lei dos homens, provavelmente é o que estava acontecendo, né? ela seria responsável, seria presa, não é? Mas na Com lei de Deus certeza. também. Na lei de Deus também. Ah, mas foi o outro que tomou conta do corpo Não dela. interessa. Por que o outro tomou conta do teu corpo? Que outro? Ninguém vê. Não é que outro. Por que o outro tomou conta do teu corpo? Porque você deu a chave para ele da sua vida. Você deu a chave. Você abriu a porta para a obsessão. Então, você é responsável. O outro vai ter culpa também, porque ele não pode fazer mal a ninguém. O outro vai ter culpa. Mas você, na lei dos homens, vai ter culpa. Porque a justiça não vai querer saber que você estava possessa. Então, você atirou, você matou, você é culpado. Agora, espiritualmente, você é responsável. Porque se alguém se apossou do seu corpo para fazer algo assim, é porque se estabeleceu uma sintonia. Sintonia, e tem motivo para isso. Né? Ano passado, você abriu a porta. Ele entrou. Você manteve um conúbio com esses espíritos. Aí, aquele detalhe. Como diz o pessoal assim,
você até sabe porque entra numa briga. Agora, sair dela vai ser complicado, né? Você até sabe como algo começa, mas como é que vai acabar? Você não tem ideia. Então, quando as pessoas se associam com esse tipo de vida, você até sabe, não, agora está tudo bem, é meu coleguinha. Só que aquilo, ó, está crescendo. Fala, Vera. Assim, até porque, né, essa coisa aí essa observação que a Eloá fez, se a pessoa tem ou não culpa, no caso dela, que nós estamos estudando, eu estou assim, essa parte dos 53 anos, né, do cara que ficou entregue, né, eu nunca nem sonhava que isso pudesse acontecer. No caso da Regina, se ela cometesse um crime, nenhum juiz ia querer saber que ela estava possessa. Assim como quem garante, né, que quantos crimes aí hoje, na atualidade, são cometidos quando a pessoa está influenciada por um espírito. Tanto é que depois eles dizem assim: nossa, não sei o que aconteceu. Ai, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria cometido. Quem sabe quantos crimes são cometidos Exatamente. por estarem os companheiros insuflados por algum espírito, influenciados por algum espírito. E muitas vezes, eu até falei isso na aula passada... Não, olha só, dá licença, Rose, nem precisa ser um crime e nem precisa ser uma coisa... Nós mesmos, quantas vezes a gente se desequilibra e fala assim, puxa vida, parece que uma coisa tomou conta de mim e eu fui lá, né? Eu permiti que esse amigo me influenciasse. Porque, como diz Paulo de Quantas Tarso, vezes? nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. E, na maioria das vezes, as testemunhas não são gente fina. E aí, eles aproveitam o quê? O momento seu de ira, de raiva, de revolta, para insuflar aqui, ó, no nosso ouvido alguma coisa. Às vezes, você não quer nem falar uma coisa, mas fica aquilo remoendo aqui na tua cabeça e você acaba falando algo que fere o outro. Aí depois você assim, nossa, pisei na bola, não era para ter falado aquilo. Mas, às vezes, você estava assim, e o outro se aproveita e diz assim, vai lá, a gente não vê isso na rua, vai lá, briga com ele, vai levar isso para casa, vai levar esse desafio. Não fica, às vezes, um assim, insuflando o outro. Deixa isso de barata, vai lá. E o cara vai, briga, bate, mata. Porque alguém ficou aqui, alguém encarnado. Mas isso também acontece desencarnado. O cara sabe que você tem o tal do pavio curto. O cara disse, quer ver? Eu vou ficar cutucando esse cara. Aí fica cutucando. Vai lá, faz mesmo. Você vai levar esse desaforo para casa? Vai lá e faz. Mata, bate, esfola. Como você já é irado mesmo, é uma pessoa... Aí você se sente o quê? Incentivado. Aí você vai comete o crime. Faz ou fala, ou bate, ou diz algo que... Aí depois, quando ele se afasta, você cai em si, diz, não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Eu não sou uma pessoa violenta. Entendeu? Então, sim, e às vezes até a família percebe, nós falamos isso semana passada, a pessoa que muda de uma hora para outra. Poxa, fulano, você foi uma pessoa calma, você foi uma pessoa tranquila, mas ontem ele chegou aqui, nem parecia ele. Às vezes ele diz assim, nem parecia ele. Chegou aqui transtornado, o rosto parecia uma máscara, parecia até que era uma outra pessoa, falando coisas, agredindo, xingando. Meu Deus do céu! Como é que pode uma pessoa mudar tanto assim, de uma hora para outra? A gente não fala isso. A gente, um parente, de um amigo, uma situação que você vê, de um vizinho, com quem você lida há muito tempo, aquela pessoa tranquila, calma. De repente, a pessoa... Você diz, meu Deus, o que houve com essa criatura? Que mudança, que transformação é essa? Sempre foi boa pessoa, nunca levantou a mão contra ninguém, agora fez essa barbaridade.
Ou pode ser a pessoa que tinha aquela índole, mas conseguia se esconder, e um dia ela teve coragem de fazer o que ela sempre quis fazer, mas escondia, ou pode ser uma possessão. Ou pode ser uma possessão. De uma dessas que fazem parte da multidão de testemunhas que Paulo de Tarso diz que está à nossa volta. Não é? Então, por isso que Jesus fala o tempo todo: orai e vigiai, para não cair de tentação. Orai e vigiai. Mantenha-se em Aquele oração. O filme que você recomendou, que é ótimo para a gente ver isso, é As Três Faces de Eva. Consegui ver? Eu vi. É nítido isso naquela época, nos anos 40, né? Sei lá. É branco, né, Carmen? Hein? Onde é que está esse É filme? preto e branco, não é? Não. Ah, já é colorido? Porque Onde Não, é? acho que é colorido, sim, viu? eu não me lembro, eu tinha pensado que era preto e branco. Não, É no não. YouTube, Carmen? Qual é o nome? Não, Netflix. As Olha o nome. Três O nome? Faces de Eva. As Três Faces de Eva. Eu já vi há Assista, muito que é tempo. vou ver de novo. exatamente isso aí, isso que está relatando aqui. As Três Faces Três de Eva. Faces de Eva. Eu já É vi, ó. ótimo. Eu nem me lembro, mas eu sei que eu vi. Não, hoje a gente vê de outra forma, De né? outra forma. Hoje a gente Deve entende, ter, né? e o trabalho do psiquiatra, né? Buscando, entendendo, né? Que não era ela era outra pessoa, era outra É. personalidade ali. É muito interessante, Eu vale a vou pena assistir. pegar. Então, Vale a pena. Aí a gente vê que não tem vítima, né? Não existe vítima em nada. Orar e Em vigiar. nada. A gente fica com dó, a gente fica com pena, mas Mas não tem. se a Não, gente visse o filme lá atrás do que Isso. fez, a gente acha até quebrando, né? Então, a gente cada coisa. tem que realmente, sabe, pensar bem. Esse filme também, O Ritual. Se alguém, com Antônio Eu vi também. O Eu vi Ritual. também. Esse Excelente também, eu acho muito que tem bom. na Netflix ou na Prime, um dos dois. Também. É O Ritual. O Ritual. Não, acho que eu vi no YouTube o Ritual, não vi no Netflix. Não, eu acho que eu vi na Netflix. O Ritual. O Ritual, Outro vale a pena também, assistir. muito importante sobre a Muito bom, questão muito bom. da moral, o que os espíritos respeitam. A moral, o Isso. ritual também. É com Isso. Antônio Hopkins, muito bem, ele está espetacular nesse filme. Espetacular, espetacular. Então, a gente tem que pensar e nunca se considerar, eu estou livre disso. Isso comigo não acontece. Não. Manter vigilância constante no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, estar sempre ligado no Evangelho, sabe? Porque se você está sempre lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, você atrai para perto de você espíritos bons. Porque espírito mau não vai querer ficar ouvindo. E Jesus disse, né? E tem umas passagens que Jesus fala, né? Tem umas frases que Jesus fala, Denise que sabe bem. Denise, você lembra assim? Você lembra aí, que é uma frase que Jesus fala, ele repete 2, 3 palavras. Ele vai falar e ele repete. Toda vez que ele repete essas 2, 3 palavras, é sinal que ele vai dizer uma coisa importante. É que eu esqueci agora, mas é sempre assim. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Então, quando eu vi Jesus falar em verdade te digo, se segure, presta atenção. Então, qual é o espírito obsessor que vai querer ficar ao teu lado todo dia acompanhando o estudo do Evangelho? Não vai. Agora, eles podem ser trazidos, mas se eles são trazidos, tem alguém tomando conta deles. E os espíritos superiores, os espíritos bons, virão. Então, o espírito obsessor, de 2 uma, ou ele desiste e vai embora, ou ele se converte, passa para o nosso lado, porque só tem essa solução. Então, eu, sinceramente, eu vou até passar também, apesar que eu faço muitos estudos todo dia, mas é aquela coisa, todo dia, pega um trecho, um livrinho, que tenha passagens do Evangelho. Eu vou recomendar um para vocês, que a gente está estudando sexta-feira. É só o grupo da casa. Boa Nova, do Humberto de Campos. Né, Denise? A gente faz sexta-feira.
a casa. É Sim. lindo. Boa Nova de Humberto Campos. Todo dia, lê uma historinha daquela, ele vai contando a história de Jesus. Jesus, dos apóstolos, dos discípulos. E lê aquilo, faz uma reflexão, faz uma prece. Outro maravilhoso, só que os textos são maiores. Ave Luz. São textos, cada capítulo tem 2, 3, 4 páginas, são grandes. Né? Outro também, Voltei, de João Nunes Maia, é maravilhoso. Os livros de Amélia Rodrigues, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tem aquele também do lar, deixa eu ver aqui. Jesus no Lar, do Velho Lúcio. Jesus no Lar é meu Não é? Evangelho no Lar. É ótimo. Um livro desse, lê uma página por dia. Nossa, é ótimo. De manhã, ou de tarde, ou de noite, escolhe ler uma página por dia, faz uma reflexão do que você entendeu daquela história, e depois faz uma prece antes de ler, faz isso, como se fosse um culto lá, mas só que não tem aquela coisa do horário definido, né? De manhã pode ser às 9, às 10, às 11, à tarde pode ser... Não tem o horário certo. Pode ser qualquer hora do dia. Mas no momento que você abrir aquilo, os espíritos te verão. Não é um culto no lar, é um culto no lar, mas sem aquela do rigor do horário. Faça uma leitura dessa todo dia. Porque você vai estar, entendeu? Se protegendo. E com o Evangelho de Jesus, não há quem possa ser mais forte que as palavras do Mestre. Então, a gente tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Eu não quero ler. Então, pega uma palestra que fale de Evangelho. Assista todo dia uma. Haroldo Dutra Dias tem um monte delas. Um monte. Deve ter para mais de 50. Então, é uma forma que nós temos de nos proteger. Porque esses companheiros, que são nossos irmãos, não podemos negar isso, estão aí para fazer o que eles quiserem. Entendeu? E se a gente não tomar cuidado, como disse Emmanuel, eles não poderão tirar de nós o ataque, a partir do momento que você abriu a porta. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, daqui a pouco, por 5h30, a Denise vai começar com os ensinos de Jesus, olha aí, uma outra, né, oportunidade. E vamos fazer assim, a gente vai se defendendo, como a gente pode. Tem uns livros também da Terezinha Oliveira, onde ela fala de evangelho, a gente vai se defendendo. E com o evangelho, a defesa se torna bem mais forte. E todos ganham, né, Rose? Todos ganham. Porque você ganha e aquele que quer te perturbar acaba ganhando. Porque ele pode se sentir tocado. E aí ele, né, começar a mudar o caminho dele. Então, você tem essa oportunidade de ajudar o inimigo. Ele vem armado e acaba se desarmando, né? Quando ele vê o cenário. Exatamente. Ele vê lá, e aí ele... Ou então ele vai, como diz o povo por aí, vai cantar noutra freguesia, porque ele vê que não dá mais aqui. Não tem mais oportunidade. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. E se você já faz o Evangelho no Lar, que é fundamental, tá? Você também passa a fazer isso. Só que esse você não tem o rigor do horário. Qualquer horário é horário para você abrir uma página que fale de evangelho e você, né, se protege. A gente tem que fazer isso, gente, porque a situação está difícil, né? Está difícil. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede de, mais uma vez, adquirir novos conhecimentos, percebendo que essas coisas podem acontecer, tá? Podem acontecer e cabe a cada um se proteger, tá bom? Porque, com certeza, a espiritualidade vai nos dar um amparo, mas
a nossa parte nós temos que fazer. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre, tá bom? Então, eu vou parar aqui, passar para a Denise.